Hoje vou falar bastante aí, né, trazer alguns insights e especificamente de falar sobre migração, estratégia de migração, como que a gente vai migrar para o Azure, né? Então, se eu estou no ambiente on-premise, se eu estou metade na nuvem, metade on-premise, se eu estou em outra nuvem, como que eu faço essa virada, né? A gente vai dar aqui alguns insights, até mesmo porque a gente, quando fala de migração, pessoal, naturalmente a gente está falando de vamos sair fazendo, né? Então, não aplique o VLSF. O VLSF é a vontade louca de sair fazendo. Então, pessoal, não façam isso, tá? Tem algumas receitinhas aqui e é legal vocês terem ciência, bem simples, tá? Mas vocês sacando isso aqui, vocês vão conseguir conversar com seus times, com seus tomadores de decisão, que vai ser bem proveitoso para vocês. A questão hoje, quando a gente fala de migração e quando a gente fala de cloud, nem é mais se eu vou, quando eu vou, não é isso mais, é como eu vou. Então, o planeta inteiro hoje está nessa discussão. Então, isso já desmistificou, né? Ainda assim, tem pessoas que acham que cloud está na internet, né? Mas isso tem diminuído bastante. Todo mundo sabe da potência, né, que a cloud traz para todas as aplicações. E neste momento, baseado nessa visão aí, né, do que a gente está vivendo, eventos como esse traz essa discussão e é interessante para a gente começar a realmente pensar sobre todo esse cenário, né? E neste momento, várias empresas, tanto no Brasil quanto no planeta inteiro, estão querendo já tirar proveito disso, ou seja, elas já tomaram a decisão e elas estão no como que a gente vai para lá. Então eu preciso tirar os melhores benefícios da nuvem para eu poder pegar toda a minha aplicação, todo o meu produto e transpor para lá. Naturalmente a gente está falando de poder computacional e redução de custo, né? Naturalmente a gente está falando, na síntese a gente está falando sobre isso. Agora, eu coloco aqui um alerta, né? Essa migração para a nuvem, ela precisa ter, né, um planejamento e uma estratégia cuidadosos. Cuidadosos porque tem que ser feito com cuidado. A estratégia, pessoal, ela está ligada diretamente ao objetivo que a gente quer. Por que eu estou fazendo isso? Como que eu estou fazendo? Por que eu preciso virar isso? Sem um objetivo definido e sem a estratégia, você não tem um planejamento, você não vira. Aí, novamente, se a gente não tiver isso, a gente está aplicando o VLSF. Está só fazendo. E cuidado com isso. Eu sempre falo, geralmente o time técnico toma essa decisão e depois, ó, pessoal, estoura nas costas, assume a responsabilidade, sendo que essa responsabilidade não é do time técnico. Anota isso aí, hein? A decisão de migração não é do time técnico. O time técnico está totalmente envolvido, mas essa decisão não é do time técnico. Então, o que precisa ser feito? O primeiro ponto é criar esse plano técnico inicial na justificativa de negócio. Ou seja, por algum motivo, cara, eu quero ficar livre de licenciamento aqui dos meus servers e tal, que eu gasto milhões ou vários reais aqui, eu migrando para a nuvem, isso já está embutido, eu consigo cair meu valor. Ah, eu preciso fazer deployments mais rápidos, né, do meu produto, o meu deployment é muito demorado. Poxa, eu tenho um gasto muito grande de atualização de hardware. Enfim, a gente tem uma série de fatores que impacta o meu negócio e que deixa eu um pouco mais travado para esse new business, né? Então, o ciclo de entrega de valor ele tem que ser mais rápido e, ao mesmo tempo, ele tem que ser potente, ao mesmo tempo, ele tem que trazer pouco custo, né? Para mim, ele tem que ser enxuto. Então, isso cai definitivamente na estratégia de negócio. Quando a gente for falar sobre tomadores de decisão, naturalmente eles vão falar sobre custo, performance e sobre a disposição disso. Então, isso tudo serve como discurso para você realmente ter essa especialidade no que você vai tomar conta, né, para você conseguir conversar com os TDMs aí. Então, outro ponto muito importante, certificar que os workloads vão ser executados conforme esperado. Por exemplo, minha infraestrutura tem uma aplicação aqui funcionando, eu tenho que garantir que isso aí, depois que eu migrar para a nuvem, vai funcionar da mesma forma. Como é que você verifica isso? Acho que vai. Acho que vai. Não é acho. Você precisa realmente certificar disso. Existem estratégias, existem como você fazer isso. Lógico que são planos, mas aqui a gente vai trazer o momento certo para você fazer isso, tá bom? E o terceiro ponto, muito importante aqui, é realizar essa migração, todo esse movimento com o mínimo de impacto no negócio. O que é isso? Cara, não pode crashear, o cliente não pode parar de funcionar, de parar de vender, eu não posso parar de entregar aquela funcionalidade para os meus usuários.
Então, existe uma série de fatores que, dependendo da migração que eu vou fazer, pode custar caro, pode custar alguns milhões, né? Então, isso é muito importante. Tenha isso em mente, leve isso para o time, tenha isso timbrado no seu peito aí, porque realmente esses são os pontos extremamente importantes aí, que apesar de que você fala, isso eu já sabia, é importante você enfatizar isso com letras garrafais em negrito, porque a obviedade precisa ser dita quando se trata de migração, tá bom? Todo cuidado é pouco. Migrar para a nuvem, apesar de tudo isso que eu estou falando, não precisa ser difícil. Poxa, parece que é um negócio cabuloso. Depois que você descobre, realmente, né? Torna-se mais natural, mais simples de você poder entender. Depois que você conhece os processos, as ferramentas, a forma com que você vai interagir e ativar o seu recurso, ativar o seu modo ali de trabalho para você trabalhar e fazer essa migração de uma forma rápida e sem atrito, isso torna-se viável. Então, novamente, não estamos falando de achismo e nem estamos falando de vamos fazer. Não é isso. Nós estamos falando de algo realmente estratégico, né? Migrar para a nuvem é um passo. Qualquer migração já é um passo muito importante. E quando a gente vai fazer esse movimento, a gente está falando aqui do movimento on-premise para ambiente em nuvem, existe tudo isso. Eu coloquei aqui, ó, parece uma decisão técnica, mas está fortemente relacionada aos negócios. Parece ser técnico, mas a decisão mais forte é relacionada ao negócio. Lógico, coisas técnicas vai servir de apoio, né, e também de recurso para eu tomar minha decisão. Mas eu não posso levar somente esse fator como um ponto de decisão. Então, o fator de negócio é o mais principal. A gente tem aqui, né, nessa curva aqui, alguns dos pontos, né? Se mesmo assim a gente estiver ainda pensando, mas será que eu migro? Será que eu não migro? Cara, quais são os cenários, né, que a gente tem hoje? Geralmente, hoje, as empresas, a gente está nesse mundo de DevOps, né? A gente está num mundo onde de entregas curtas de valor, entregas frequentes de valor, atualizações rápidas de produto, o negócio cicla muito rápido. Então, a minha tecnologia que eu entrego, ela tem que ter mais pronta. Talvez eu tenha um time de desenvolvimento muito rápido, mas meu deployment é demorado, ele é oneroso. Para corrigir um bug, para lançar uma nova feature, é demorado. A nuvem te traz esse poder para você poder fazer isso com mais energia, né? Para você ter um controle e uma segurança mais forte. A palavra é garantia, para você ter garantias disso. Então, essa é uma boa razão. Escalabilidade econômica. Então, por exemplo, você está começando um novo projeto, você está gastando um pouquinho, à medida que seu negócio vai crescendo, você vai gastando mais. Ou você pode ter sazonalidades dentro daquele produto, onde você consegue escalar ou diminuir máquina, tendo aquela elasticidade e também tendo um recurso não fixo, mas totalmente volátil, assim como a energia da sua casa, que você usou energia, ligou a máquina, ligou o chuveiro, gastou mais, não usou, não gastou. Isso é um ponto interessante que chama muita atenção, né? A questão também que está ligada diretamente à parte dos servidores. Empresas gastam milhões para poder manter um data center, renovar seu recurso de maquinário interno. Não que isso vai morrer, mas vai reduzir bastante, porque muito disso está sendo voltado para o ambiente em nuvem, né? Justamente para toda essa potência, toda essa parte que traz de valor para os negócios. Licenciamento é outro ponto. Quando você vai para a nuvem, muito desse recurso você está livre dos licenciamentos. Inclusive, você consegue aproveitar o licenciamento que você tinha interno para bater nos recursos de nuvem. Então, é mais custo descendo. E aí são N coisas, como suporte de produto, você sempre está usando as versões mais atualizadas, né? Então, enfim, tem bastante informação interessante para você colocar e falar por que eu devo migrar. Isso é importante a gente enfatizar aqui. Agora, levando isso um pouquinho mais adiante, a gente vai chegar aqui no ponto de estratégias. Beleza, eu vou migrar, mas eu tenho que enxergar quais são as minhas estratégias de migração. Ainda não são as dicas que eu tenho que dar para você, mas é importante você enxergar isso aqui, porque todas as empresas nós estamos aqui, ó, cravadas neste cenário. A gente está na visão de IaaS. Eu não vou entrar em detalhe, eu creio que quase todos devam saber o que é o IaaS, é a camada de infraestrutura como serviço. Então, nessa
A gente está aí trabalhando com uma parte de rehost, né? Como se fosse somente redistribuir a aplicação, é um lift and shift, a gente vai falar um pouquinho disso aqui. E aí depois eu entro para a camada de PaaS e SaaS, mas é interessante enxergar que eu tenho a minha aplicação na empresa e em quais bottoms desse, em quais pilares desse eu me encaixo. Para que eu preciso saber disso, Rodrigo? Porque isso muda a forma com que você vai interagir, né, com a sua aplicação. Isso vai mudar a forma com que você vai interagir com as suas viradas para a nuvem, com as suas estratégias, né? Então, está enfatizado ali as estratégias. Então, a gente vai fazer um monte de pergunta para a aplicação e o modelo vai acabar respondendo para a gente, tá? Esse primeiro ponto, que é o rehost, significa como uma redistribuição. Você tem um ambiente on-premise rodando ali na sua empresa, em cima das suas máquinas que você comprou, nas suas aplicações. Você pega do jeito que está ali e levanta uma VM na nuvem e distribui ela. Essa é a forma mais rápida, essa é a forma mais direta de você fazer a virada para cloud. É o lift and shift. Ele pegou, desligou, ligou lá, acabou. Então, aqui você consegue ver que a nuvem, no caso, só fica gerenciando a parte do hardware da virtualização, todo o resto acaba ficando com você. Acaba não tendo muito benefício, esse meio é bem caro também, né? Porque isso acaba ficando muita coisa dentro do seu pipeline de responsabilidade, mas você também consegue ir mais adiante, olhando no seguinte cenário, onde você tem uma refatoração. Essa refatoração, você tem o seu ambiente, na hora que você migra para o Azure, você fala, poxa, aqui eu guardo muito arquivo dentro do sistema operacional. E não é legal eu guardar esse arquivo dentro do sistema operacional, porque o meu disco aqui é um SSD, e SSD é muito caro. Poxa, vou pegar isso aqui e vou guardar no storage, que é mais barato. Então, você faz uma pequena refatoração daquela aplicação para ela embutir melhor dentro da nuvem, uma pequena melhoria, onde você consegue fazer isso. Este é um modelo interessante que não te dá muito gasto e você consegue ainda usar um bom recurso da nuvem e economizar também já de cara. O outro é a rearquitetura. A rearquitetura vai fazer o quê? Você vai pegar o seu ambiente que você tem, você consegue olhar o produto que você vai fazer, você fala, não, a gente vai migrar, mas a gente vai migrar melhorando isso. Eu vou aproveitar algumas coisas, mas algumas outras coisas eu vou ter que fazer a reengenharia, vou ter que recodificar isso também para fazer uma nova distribuição do meu produto. Aí isso é a rearquitetura. Aí vai chegar num ponto, o cara pode chegar, a empresa falar, cara, não compensa, né, por algum motivo, tem vários cenários como esse, como aplicação Windows Client, que aí a gente tem um custo muito alto de fazer o lift and shift, ou poder fazer todas essas coisas que às vezes não compensa. Então a gente tem umas outras estratégias, né, de estrangulamento que a gente consegue fazer o uso dessa aplicação e ao mesmo tempo fazendo um rebuild dela, ou seja, a gente vai reconstruir essa aplicação e ela já nasce cloud ready, né? Então ela já nasce toda pronta dentro da nuvem, operando dentro da camada de PaaS, tá? E o replace é no seguinte sentido, cara, a gente não vai usar mais esse produto, a gente vai usar um produto que já está na nuvem, que funciona assim, assim, assado, e a gente vai pagar ele para fazer. Então eu não preciso codificar, não preciso fazer nada, eu simplesmente compro esse produto que está na nuvem também. É uma forma de eu virar na nuvem, né? Então eu tiro todos aqueles equipamentos, aqueles softwares que estavam dentro da minha empresa e viro para a nuvem e pronto. Pago uma fatura no mês e isso me dá uma garantia. E agora um ponto muito importante, né? Não importa a estratégia escolhida, de todas essas que eu falei, você precisa de uma solução que torne essa adoção na nuvem mais suave e fácil possível, mas ela tem que ser fácil e possível, ou seja, não pode ser complicada, né? Ela tem que ser possível de você ir, independente de se o seu ambiente é complexo ou não, né? E isso importa para você ir migrando dentro do seu ritmo, isso é importante. Quando a gente vai migrar, a gente não faz tudo de uma vez, por isso que a gente está falando aqui. A gente vai fazendo uma estratégia onde eu vou pegando e separo esses workloads diferentes e aí eu vou fazendo a grande virada para a minha aplicação, né? Antes disso, eu preciso também ter algumas garantias. A primeira é de identidade. A forma com que os usuários autenticam, utilizam a plataforma, dentro do meu ambiente on-premise, ele tem que funcionar da mesma forma que está na nuvem. Poxa, como é que eu vou usar? Existe uma infinidade de formas de você fazer isso. Então, é um ponto para você riscar no seu caderno e falar, eu vou atrás disso. Armazenamento. Quando você está on-premise, a forma de armazenar é bem restrita, né? A gente tem um NAS, a gente tem file system, então isso acaba ficando mais duro. Quando a gente vai para a nuvem, isso pode ficar caro. Então, eu tenho várias formas de armazenamento. Para isso, eu tenho que estudar isso também para não cair também num ponto de falar,
a nuvem é cara demais, é porque está fazendo errado. Networking, quando a gente está no on-premise, a gente está limitado à dependência física ali, né, que a gente pode tratar a rede. Quando eu vou para nuvem, eu acabo ampliando mais e eu tenho não a dependência física, eu consigo fazer muita coisa além do que eu fazia dentro da minha rede física, inclusive conectar com a minha própria rede física, né? Conectividade, eu coloquei aqui, não basta estar somente online, tem que aguentar a porrada. Às vezes a gente tem uma aplicação que está ali, você levanta, ela tem 100 mil usuários, ok, beleza, mas eu quero ver você tendo 10 mil, 15, 30 mil usuários, se você não tiver preparado, não tiver uma conectividade, não tiver instrumentação e recursos para aguentar isso, ela vai cair. Não adianta, você não vai conseguir deixar ela em pé. Ou você vai falar o seguinte, sobe máquina, e não é assim que resolve. Aí, novamente, vai ficar caro. Anota esse ponto aí que é extremamente importante. E o último ponto que você tem que ter garantia, prontidão. Quando você vai migrar para a nuvem, o seu time vai pegar um novo universo, vai começar a interagir mais com algumas coisas, né, de nuvem e vai precisar se capacitar. Treinamento pode ser caro, então eu tenho que ir na documentação. Microsoft, o Azure, Microsoft Learn, docs.microsoft.com/learn. Você vai ter lá treinamentos em cima de treinamentos, tudo de graça para você estudar. Você tem que ter 3 coisas: tempo, vontade e internet. O resto tá lá, é só estudar, aprendeu sem desculpa. Então, isso é legal. Poxa, eu tô precisando fazer alguma coisa. Poxa, eu tô precisando capacitar meu time. Eu não sei. Pum, tá lá, Microsoft Learn. Então, faz o ramp-up com o seu time e começa a estudar para poder entregar, tá? Então, aqui começa 4 passos dessa migração. Essa é uma recomendação, inclusive, da própria Microsoft. O primeiro ponto é a avaliação. É o que eu estava falando para você. Você vai descobrir e avaliar os seus recursos locais para você enxergar tudo que você tem, né? Como funciona isso, você vai planejar para saber como você vai fazer essa migração. Esse é um ponto muito importante. Eu estou resumindo aqui como algo a avaliar. Não é simplesmente, é isso. Não, é pegar todos aqueles pontos de garantia, é pegar os cenários de estratégia, é você olhar para os seus recursos e saber como você fazer. Você não faz isso sozinho, você tem que envolver os seus times e os responsáveis de cada área. E, principalmente, deixar isso claro para o tomador de decisão. Os pontos, praticamente, levanta as aplicações, servidores locais, identifica as dependências, né? Você vai ver as análises das configurações e, no final, você vai ver os custos. Pronto. Você vai ter o plano que é o seu assessment, né? Você falar, poxa, é isso. Tipo, você consegue ter a homologação e o ok do tomador de decisão, dos responsáveis, para falar, ok, estamos prontos para ir para a nuvem. É importantíssimo ter isso. Isso vai virar guia para você. O segundo ponto é a migração. Aí, nesse momento aqui, ó, o objetivo da migração é escolher a melhor forma de estratégia. Qual forma? Aquela que o tio Cono falou agorinha, os 5 pilares aqui. Rehost, refactor, rearchitect, rebuild, replace. Qual desse a gente está se encaixando? Pessoal, qual desse a gente vai fazer? Qual que é a estratégia que a gente vai entrar? Não, vamos entrar no rehost, que eu acho que é uma das melhores formas de você entrar e depois você pode ir rapidamente melhorando para um refactor ou melhorando para um rearchitect. A não ser que você vê que está muito complicado, você já pula direto para o rebuild, né? Então, existem discussões em cima de discussões aqui. A gente já trabalhou vários cenários desse e, pessoal, ajuda demais, tá? Nada melhor do que o teu controle. Terceiro ponto, terceiro pilar, otimizar. Olha, você planejou, você tem a visão, você tem um controle ali, você migrou, a sua aplicação já está rodando na nuvem, acabou? Não. Você vai agora começar a otimizar os recursos, né? Você vai começar a olhar os recursos, olhar como que está se comportando para melhorar o desempenho das suas aplicações e melhorar também o ROI, que é o retorno do investimento. Então, o cara está botando dinheiro, você está pagando aquilo ali e você quer resolver mais. Eu sempre falo isso. Nuvem, como é que você define nuvem? É você ter alto poder computacional gastando menos. Então, mas não tem jeito. É porque tem jeito, tá, pessoal? Lógico, pode ser erros, pode ser coisas que você tem que fazer tuning em código, você tem que fazer tuning em recurso de nuvem. Então, existe um malabarismo que você tem que fazer aí, mas tem como você fazer. Por isso que você vem fazendo essa otimização constantemente, né? Então, praticamente, você vai atuar nesses pontos. A arquitetura vai otimizar a arquitetura, vai otimizar o custo, né? Você vai olhar para a parte de segurança e risco constantemente e a parte de governança e gestão também, que é constante dentro do ambiente, tá bom? E o último pilar,
que é muito importante também, que é a parte de proteção e gerenciamento. Isso justamente porque você tem que, tanto na parte de segurança que você tem que dar, né? Hoje o Azure te dá insights, tanto de monitoração quanto de melhorias disso, eu vou falar um pouquinho aqui rapidamente também, mas você precisa ter a visão, né? Um health check de tudo que está acontecendo. Aí você tem que olhar isso frequentemente. Eu costumo falar, é a mesma coisa você entrar num carro, você falar, vou daqui da minha cidade para São Paulo. Se o seu painel do carro tá tudo queimado, você não sabe se a gasolina está acabando, se o motor do óleo está quente, qual a velocidade, você leva multa, se a gasolina acaba. Então você tem que ter monitores, você tem que ter indicadores e você tem que ter mais do que isso, saber como resolver isso, né? Então é interessante que no caso do Azure, para a segurança, a gente tem uma série de recursos, eu coloquei alguns aqui, né? Que é como se a gente tivesse nessa parte de monitoramento um consultor automático dentro da minha infraestrutura, olhando todos os meus recursos, acesso e tudo, me dando insights. Olha, você tem que melhorar aqui, olha, você está falho aqui, olha, você está vulnerável. Ele começa a me dar várias informações e melhor, ele consegue me direcionar para os lugares onde eu consigo saber mais para arrumar aquele problema. Isso aqui é fantástico. Outro pilar importante dessa parte, desse último pilar, proteção dos dados, né? Então, tanto a parte de... Eu coloquei algumas coisas, né? Por exemplo, o site recovery para você fazer recuperação de ambientes ou de migração também, né? Que é uma parte importante. Existem vários recursos, não só de infra, mas de banco, mas também de a parte de sistemas, coding, que você consegue trazer essa parte de segurança dos dados aqui, tá? A monitoração que está linkada diretamente, se a gente olhar a segurança está aqui também, ele me traz um monitoramento de tudo, né? De resiliência, performance, custo, redes, acesso. Eu tenho um Azure Advisor aqui, ele consegue falar, por exemplo, olha, esse recurso ele está superestimado, você está usando nem 30% dele. Poxa, então eu consigo saber que eu consigo reduzir ali. Poxa, eu tô colocando ali, eu tô deixando dinheiro na mesa, porque eu tô colocando um monte de recurso e eu não tô usando nem metade, por que isso está disponível? Então, as informações estão lá. A grande questão é que nem todo mundo olha. E isso é muito importante. Coloquei aqui novamente, né? A chave para uma migração de nuvem bem sucedida é dividir os processos em etapas. E aí eu vou dizer, a primeira etapa de planejar e saber como é que faz é a etapa mais importante.